perseverança, né, Dani? Eu até, outro dia, estava vendo um podcast de uma pastora, aí perguntaram assim para ela, qual que é o seu maior desafio, né, em ser pastora? Aí vem lá, né, da cabeça um monte de coisa. Ah, o fato de ser mulher. Não, ela virou e falou assim, gente, a coisa mais difícil é manter o meu momento com Deus. É me manter lendo a palavra diariamente, em oração, intercessão. Isso é o mais difícil. O resto, se eu conseguir fazer isso, o resto se ajeita. Olha, quando eu estou em dia com minha devocional, minha oração e jejum, gente, eu fico assim, pum, em estado de êxtase. Por mais que me chamem para pregar em muitos lugares, eu estou em dia com Deus, entendeu? Eu e o Senhor a sós. A gente precisa sair da multidão para estar com Ele. Jesus já deu esse exemplo várias vezes. Quantas vezes ele saiu da multidão para estar a sós com o Pai? E a gente não quer, a gente quer estar no meio da multidão, e a multidão é incansável. Ela suga você. Olha, se hoje eu fosse atender todos os pedidos e todas as mulheres que falavam comigo só hoje, eu estaria em vários aviões hoje. Já foi mulher me chamando para Orlando, já foi mulher me chamando para Lisboa, foi mulher me chamando para BH. São Luís do Maranhão, eu pago sua passagem para você vir. E eu falo, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou num tempo que eu não posso sair muito, eu tenho que estar dentro. Entende? Eu preciso estar dentro da minha casa. Posso estar toda hora saindo. Há um tempo de sair, há um tempo de estar. E eu tenho que orar por isso. Eu vou orar, colocar em oração o seu pedido, tá bom? E aí Deus vai projetar isso para ver a data. As pessoas não aceitam isso, elas querem que você ande com elas, a multidão assim. É alto. E você se envolve tanto, e isso é muito perigoso, você se envolve tanto com a multidão, que você perde o seu parâmetro. E aí a multidão te suga, ela te suga até a última gota de sangue que você tenta dar, ela vai te sugar. E aí você faz o quê? Você se sente vazia. Chega uma hora que você está vazia, descortinada assim, ó. E aí você não sabe nem mais quem você é. Entende? Então, eu sempre zelo por isso. Sempre. Hoje de manhã eu fiz minha devocional. Estava lá em Salmo 99. O Senhor já me levou 2 dias para esse mesmo salmo. Eu estou tentando entender o que ele quer. Aí hoje ele já me lançou em outra coisa, em outro estudo agora de noite. Entende que eu vou falar amanhã na live. Eu ainda vou estudar isso agora à noite, antes de dormir. Porque se a gente ficar sempre aceitando tudo que as pessoas nos oferecem, a gente vai terminar no meio da multidão, perdida, sem saber para onde ir. E o nosso tempo com o Senhor é precioso. Estou explicando, estou conversando com a Michelle aqui, sobre essa mentoria, onde essa mentoria levou ela. Que ela imaginava uma coisa e ela foi levada para outro lugar, né? Compartilha aí um pouquinho para as minhas entenderem, Michelle, só o que a gente estava conversando. É que eu falei para Dani, né, que quando você entra num propósito desse, né, que estava muito claro, o propósito de oração pelos maridos, intercessão pelo marido. Então, você entra com essa cabeça, né? Vou estar ali servindo e trabalhando pelo meu marido. Só que eu estava falando para Dani que durante muitas das lições, quando chegava naquela parte da oração, agora coloque o nome do seu marido, né, para orar por isso. E aí eu falava, Senhor, mas antes de pedir isso para ele, eu preciso trabalhar isso em mim. Porque eu não tenho isso resolvido também. Então, como é que eu estou pedindo para resolver uma coisa com ele que não está resolvido em mim? E é um confronto, porque nós não somos uma só carne. Então, como é que eu estou esperando uma coisa dele que ainda não tem aqui em mim? Então, eu expliquei para a Dani que primeiro eu orava por mim, falava, Senhor, tem misericórdia de mim, tal, e depois eu falava, estende a sua misericórdia também ao meu marido, que é algo que tem que ser trabalhado só em nós dois. Eu vou estar sendo muito hipócrita se eu fizer essa oração direcionada para ele. Né? Então, eu estava falando para a Dani que muita coisa que eu entrei aqui e que eu achei que ia ser 100% direcionado para ele, muita coisa Deus trouxe para mim e revelou para mim, ó, isso aqui ainda não está resolvido, isso aqui precisa ser curado, isso aqui precisa ser mexido. Então, quer dizer, primeiro tem que trabalhar em mim, né? Então, isso que eu estava falando para ela, né? Que aí você vem com um propósito e você vê que o propósito de Deus é muito maior do que isso, né? Que quando você é um casal, você é uma só carne.
né? Então, se eu estou pedindo para ele, peraí, mas eu também não tenho isso. Eu também não tenho isso resolvido. Então, se eu tenho misericórdia. Aí ela estava falando agora no final que uma pastora que fez um podcast dizendo que o maior desafio dela é ela manter o tempo dela com Deus, a sós, ter um tempo de oração, jejum, leitura da palavra. Gente, eu passei 21 dias em jejum. 21 dias. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é forte. Para mim, que recebo essa carga espiritual de vocês, como responsável, se eu não tiver em dia, minha filha, com o meu tempo com Deus, eu sou a primeira a cair fora do baralho. Carta fora, assim, ó. O inimigo me tira na cara, ele bate na minha cara, vocês acreditam? E ele vem bater mesmo. Então, assim, eu estava explicando para ela como acompanho vocês em mentoria, saio para pregar em muitos lugares, mas nada equivale ao tempo que eu tenho com Deus. Hoje de manhã eu fiz minha devocional, ele falou comigo lá em Salmo 99. Zenaide me ligou lá da Califórnia. Estava de madrugada, ela me ligou, 7 horas da manhã, me assustei. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? E ela chorava e dizia assim, eu estou orando pela tua vida, para Deus te cobrir, Deus te dar cobertura. Eu sou tua cobertura nesse tempo. Eu sou uma intercessora sua, estou orando por essas mulheres, e ela foi orando por cada um de vocês. É algo muito forte que a gente vive somente a sós com o Senhor. A gente precisa se retirar da multidão. A multidão é incansável. Ela é incansável. Eu já vivi no meio dela. A multidão quer só uma pessoa que traga luz para elas. E ela te suga, e ela te suga. E se você não tiver aquele tempo a sós com o Senhor de sair, e ter um tempo, você com o Senhor, a multidão vai esvaziar você completamente. Ela vai dizer assim, ó, eu quero tudo seu. Eu já caminhei com mulheres, creio em vocês. E foram duas que disseram isso para mim. Duas que tiveram coragem de dizer, né? Que elas disseram para mim, eu só ando com você pelo que você carrega. Duas mulheres me disseram isso. A primeira, quando me disse, eu fiquei chocada. Quando a segunda me disse, aí eu disse, oi, eu preciso estar, então, sempre alerta para voltar para o princípio de todas as coisas. O início de tudo. O meu tempo a sós com o Senhor. Porque muitas virão assim. Muitas. Poucas vão ver a Dani. A Dani da experiência do lar. A Dani que a Adriana conhece há 8 anos. Que Deus transformou a vida dela. Entende? Então, assim, a gente precisa estar sempre alerta, mulheres. E isso vai acontecer. A gente carregar uma semente no Senhor que precisa ser propagada. E aí eu comecei a alertar para isso. Eu disse, Senhor, vão vir mulheres, conectar com mulheres pelo algo que eu carrego no Senhor. Não vai ser propriamente a Dani, vai ser algo que eu carrego. Então, eu preciso estar sempre abastecida. Preciso voltar para a fonte todo dia. E na fonte voltar, e na fonte voltar. Todo dia. Aquela mulher samaritana, ela não deixou de voltar naquela fonte. Depois que ela foi curada, ela passou em qualquer horário, não só de meio-dia. Porque meio-dia era o horário que ela poderia ir sem ninguém ver e ninguém julgá-la. Mas depois que ela foi curada pelo Senhor, ela começou a ir em qualquer horário. Para ela, tanto é que ela foi no meio dos samaritanos chamar o povo para conhecer Jesus. Ela foi curada completamente do que ela passava, entende? Então, a gente precisa todos os dias se curar no Senhor, e lá ela for dizer, Senhor, me cura nisso aqui, ó. Nem que seja um grão de mostarda, me cura nisso aqui hoje. Aponta para o Senhor a tua cura. Aponta para o Senhor aquilo que você quer que Ele trabalhe dentro de você. Isso é muito forte. Porque quando a gente se acha forte, a gente cai. Entende? A gente não pode vacilar nunca nisso. A gente tem que dizer, Senhor, ainda tem uma fraqueza dentro de mim. Essa fraqueza, eu preciso que o Senhor trabalhe ela dentro de mim. E o Senhor vai trabalhando. Porque no poder, na nossa fraqueza, que o poder dele vai se aperfeiçoando. As pessoas vão dizer, meu Deus, é só Deus na vida dessa mulher. Eu disse para o meu sobrinho hoje, vai chegar um tempo em que você vai me ver mais pelo YouTube. Aí ele disse assim, é mesmo que eu acho que esse tempo vai chegar.
Aí eu disse, mas esse tempo vai chegar na minha vida é para que você reconheça que é Deus que faz isso comigo. Porque como você me conhece e sabe das minhas fragilidades, você vai perceber que é o Senhor que faz isso. E aí ele disse, eu creio. Entende? Então, na nossa fraqueza, o poder do Senhor vai se aperfeiçoando. Ele quer isso de nós. E começando a nossa lição de hoje, quem quiser mais compartilhar, é bom porque a gente vai puxando alguns ganchos, a gente já está no término, né? Pode falar, Solange, quer falar? Abre o microfone, querido. Não estou te ouvindo. E agora? Tá bem baixinho, mas tá. Agora abaixou de vez. O microfone ligado. Eu acho que é o microfone, tá ruim. Veja aí, fala de novo. Não, eu não ouço nada. Deixa ela ajeitar. E agora? Agora tá? Melhorou. Não, é porque Pode falar. como Traz mais para perto assim da tua boca, ó. Então, como eu entrei um pouquinho atrasado, mas vocês estavam aí falando a respeito do curso, realmente, assim, Dani, você está de parabéns, porque eu mesmo, nas 2 primeiras aulas que eu entrei, aqui mesmo online, nossa, eu senti um peso tão grande nas minhas costas que depois que eu saí da live, eu tava passando, era mal. Eu falava assim, Jesus amado, eu falei assim, guarda a Dani e vamos pedindo a Deus para Deus quebrar todas as cadeias, quebrar tudo, porque realmente É tem forte. que. É Eu muito não tenho forte. condição de fazer isso todo mês, gente. É muito pesado. É muito pesado. E eu até Sim, pensei ontem quando você falou assim, ah, gente, eu tô gripada. Eu falei assim, rapaz, o inimigo querendo no finalzinho do nosso curso, mas foi mesmo. querendo, Teve uma querendo olhada travar de assim, qualquer jeito. mas eu já estou aqui, ó, com vocês. Ontem eu estava assim. Eu estava me jogando para frente, sem conseguir nem. Mas hoje, glória a Deus, o Senhor me restaurou por completo, assim, 80%. Mas foi realmente assim, foi seta mesmo, sabe? Contra o Dani, jejum, porque o jejum ia finalizar na segunda, ontem. E ontem foi o pior dia que eu fiquei. Aí eu tive que interromper o jejum de 21 dias e fiz 19 dias. 19 dias de jejum e oração, né? Por essa turma, porque senão a carga é pesada, bem pesada. Tem intercessores, né? Tem dois intercessores aqui com a gente, mas a gente sabe que como é difícil andar nesse caminho, né? De estar ministrando na vida de casais. Porque vocês não vêm sozinhos, vocês vêm com a carne de vocês. não, então, por isso que eu tô falando assim, que eu senti, assim, as 2 primeiras aulas, eu senti, assim, um peso grande demais. Eu fiquei calada na minha, porque eu só não sou muito de conversar. É, Mas eu falei assim, até o final do curso, aí eu vendo vocês comentarem sobre o assunto, eu falei, deixa eu aproveitar aqui e falar. Então, assim, te dou os e parabéns, que realmente é guerra, viu? É é muita guerra. guerra. Essa área de casamentos é a área que eu só figuro nela porque o Senhor me falou claramente que a minha unção era sobre isso, né? Porque ele reconstruiu o meu e eu ganhei autoridade nele de ir reconstruir os demais, né? A gente não pode figurar, a gente não tem autoridade. Por exemplo, na minha maternidade, isso já está em construção na minha vida, né? Eu estou, assim, devagar, eu vou educando minhas filhas, vou mostrando o caminho para elas, tudo. Não ganhei autoridade do Senhor de abrir a minha maternidade ao ponto de levar isso para outras mulheres, entende? Isso é muito importante a gente entender a nossa identidade, onde o Senhor nos dá a opção e onde é o nosso propósito. Porque isso faz uma diferença enorme. Isso o Senhor faz. Aí vem o mover dele. Ele vai dizer assim: eu estou olhando uma filha que tem a unção que eu dei para ela, e ela está figurando na unção dela.
Peraí, que eu vou organizar algumas casas que estão desestruturadas, né? E eu descobri isso aí também numa pregação que eu fui numa igreja, onde eu estava pregando lá em São Luís do Maranhão, e quando eu falava do meu casamento, do que Deus havia reconstruído, e foi o lugar de onde eu saí, da igreja de onde eu saí, e as pessoas me viram como a outra Dani, que figurava no pensando nela mesma, os casais eles ficavam assustados, assim, como se dissesse, o que foi que essa mulher fez? Gente, naquela hora que eu falava sobre a experiência que eu tive de reconstrução do meu casamento, eu vi as portas da igreja abrir no fundo, assim, uma luz sair dentro da igreja. E eu disse, eu parei de falar, só eu olhava, porque as pessoas olhavam para mim e eu olhava para a congregação, né? A igreja estava lotada. Eu disse, Jesus, que coisa linda é essa? E aquilo foi um sinal para mim, dizendo assim, filha, esse é teu chamado. Eu ainda estou sendo aperfeiçoada nisso, meu marido está vindo aos poucos também. Eu preciso da ajuda dele. Ele agora está entendendo também o propósito dele de ser pastor. Ele está querendo muito que isso aconteça na vida dele, né? Para a gente figurar juntos, num só ministério. Isso vai acontecer em nome de Jesus, porque já é a oração que eu tenho feito ao Senhor. Imagina, meu marido ele tem um coração muito, assim, ele tem um coração de servo. Ele é um verdadeiro servo. Servo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O que você botar para ele fazer na obra do Senhor, ele vai fazer. E ele vai fazer com excelência. Só que ele, assim, ele tem medo de se envolver emocionalmente demais com as pessoas, sabe? Isso ainda é um entrave para ele. Disse, amor, se tu pegasse a unção que tu tem unção dupla. Todas as pessoas que oram nele dizem assim, você tem um som de Eliseu, você tem unção dupla. As pessoas olham para ele e ficam assim. Eu disse, imagina esse homem pastor, meu Deus do céu. Vai ser muita vida, assim, porque ele tem um dom de cuidar, tem a unção de cuidar, de proteger, mas ele não está emocionalmente bem ainda, entendeu? Então, é um tempo de o Senhor aperfeiçoar isso nele de uma maneira muito profunda, muito profunda. E entender isso figura na nossa identidade. Começa da base. Qual a identidade? O resgate dessa identidade. Qual a identidade que o Senhor te deu para você figurar? O que é que ele tem te pedido para você, né, fazer e ser nele? Porque o ser é primeiro, o fazer vem depois, né? Ser é primeiro. Às vezes a gente confunde, a gente vai direto pro fazer para a gente descobrir o ser. Ah, eu amo trabalhar com mulheres, Dani, é tão bom, é maravilhoso. Eu acho que isso aí é minha verdadeiro propósito. Sim, filha, mas cadê o ser? Cadê o que está lá? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Eu gosto muito de estudar no discipulado as mulheres da Bíblia. E as mulheres começam a se identificar com algumas mulheres. Começam a mesclar aquelas mulheres na vida delas. É uma coisa, assim, linda que o Senhor vai fazendo. Eu mesmo me identifico com a mulher samaritana. Uma mulher que chegou ali naquele poço cheio de feridas emocionais e foi, ó, arrancado tudo fora, sabe? Eu ganhei até um cântaro da mulher samaritana, né? Porque ela jogou o cântaro e ela passou a não precisar mais de água, de ter sede, mas ela tinha água viva dentro dela, assim, ó, borbulhando. Já também me vi como a Rainha Esther, uma vez entrando na padaria, o Senhor me falou, você vai ser muito como a Rainha Esther. E o que você vai pincelar dela, porque eu acho que todas as mulheres, a gente tem um pouco de cada uma delas. E o que você vai pincelar da Rainha Esther vai ser justamente sentar nas mesas. Você vai fazer troca de mesas, filha, com muitas mulheres. Muitas. E não é pela sua força, sou eu que vou te colocar nessas mesas. Já eu vejo mulheres que são adornadas como a Rainha Esther, que já tem essa beleza suave, uma beleza que irradia, uma mulher que foi adornada por Deus. Então, a gente precisa entender como essas mulheres na Bíblia, elas eram assim, tinham uma intimidade tão grande com Deus, ao ponto de a identidade delas fluir, jorrar. Né? Maria Madalena,
era uma mulher que, mesmo com 7 demônios dentro dela, uma mulher que era uma prostituta, uma mulher que tinha o cuidado, o zelo e a proteção dentro dela. A gente precisa estudar essas mulheres na Bíblia, mulheres, para a gente se identificar. Como é que figura a nossa identidade? Tipo Isabel. Isabel teve o cuidar de Maria, o olhar para Maria como uma fase anterior que ela estava vivendo. Às vezes você é uma Isabel para uma Maria que entra na sua vida. Você vai cuidar daquela mulher, você vai pastorear o coração dela, para ela depois, seguir. Só que muitas vezes as Isabéis querem segurar Maria para sempre, né? Isso também tem que ter muito cuidado. Eu vejo pastoras assim que essa ovelha é minha e ela não pode ir embora, ela é só minha. Lá na Europa a gente vê muito isso. Eu acho que é por isso que Deus tem me chamado para ir para a Europa. E agora eu vou falar. Gente, as mulheres que estão se inscrevendo na experiência do lar são pastoras. E eu tô assim, chocada com isso. Eu disse, Senhor, o que tu quer com a minha vida, pai? Eu vou para dentro da casa de 2 pastoras, em Lisboa e em Londres, e as mulheres que estão se inscrevendo são todas pastoras. Como, pai, eu? E ele disse, filha, é porque é o tempo delas entenderem e se deixarem ser cuidadas. As pastoras também precisam ser cuidadas. A gente está acostumada a cobrar o cuidado delas. Né, Cris? Muitas pessoas dizem assim, olha, você precisa cuidar. Você é uma pastora e você se sente sempre naquela responsabilidade de cuidar. Mas quem cuida delas? Quem olha para elas? Quem oferece uma mesa para elas? Quem senta com elas? Quem ouve elas? E ouve para ficar, né? Porque quem quer ouvir, normalmente quer espalhar. Então, eu estou nesse mistério de Deus, assim, e Deus dizendo assim, você vai ser uma mulher que vai trocar de mesas. E agora a minha troca de mesa com pastoras. E uma mulher simples, uma improvável, que sai de Brasília para fazer isso. Entende? Então, isso por quê? Porque eu estou figurando na minha identidade. Eu sou aquela mulher evangelista. Eu falo do amor de Deus com tanta profundidade que parece que ele sai dentro das minhas entranhas, assim, e vai para fora da minha boca. Não sei o que é. E tem pastoras muito machucadas que precisam de um abraço, de um carinho, de se sentir assim acolhidas. E vai ser de trocas de mesas. Trocas de mesas. Vou lá para Lisboa, tá com a Bispa Bianca, a Bispa Mara, e a Bispa Jaqueline aqui de Brasília, que é amiga da Michelle Bolsonaro, me conheceu. Ela disse assim, minha filha, você tem um negócio que eu nunca vi. Você fala da mesa com a propriedade. E olha, eu já escutei muita mulher nesse mundo. Agora, como você fala, eu nunca vi. Entendeu o projeto? Eu não sou meseira. Não sou meseira. Se você vir aqui na minha casa, você vai ver que eu não sou aquela mulher cheia de bibelô, cheia de coisa, não. Mas eu estou figurando na minha identidade de esté, de troca de mesa. Isso é tão forte na minha vida que eu passei a investir nisso. Eu passei a investir, eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá palavra sobre mesa, me faz rodear a mesa. Eu preciso estar conectada, eu e a mesa. E o Senhor até me deu visão, né? Filha, eu vou te trocar até de lugar. E quando ele me disse assim, vou te trocar de lugar, ele me botou na minha casa estava vazia. E disse assim, só tinha a minha mesa da sala. Porque a mesa é aquilo que me conecta na minha identidade. Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, gente. Isso aqui é para alguém. A gente precisa se conectar com a nossa essência da identidade. É muito forte. Depois que você se conecta com isso, o seu propósito vai ser, você vai ver ele sendo desafiado. Há 1 ano atrás, eu falei com meu marido, meu filho, dentro de 2 semanas, eu vou conhecer Poliana Quintão. Eu mostrava foto para ele. Eu vou conhecer ela e ela vai se tornar minha amiga. Eu vou trocar a mesa com ela.
Aí Henrique, meu marido disse assim, tu tá ficando doida, porque essa mulher só viu uma vez no Instagram, como é que tu vai fazer isso? Eu disse, o senhor tá me dizendo, e eu tenho que confiar. Dentro de 2 semanas, eu estava dentro da casa da Poliana Quintão. O Senhor me colocou lá dentro. E quando o marido dela me olhou, ele disse assim, você é profeta na terra, você vai dormir na minha casa. Diz ela me olhou e disse assim, oi, eu já estou aqui há 5 anos na casa de Poliana, nunca subi nem do térreo para lá. Como é que tu vai dormir nessa cama, Daniela? Eu vou dormir Aí ele disse assim, você vai dormir na cama da Dev, que a Dev dormiu 2 vezes, você vai dormir lá como uma rainha, o quarto está pronto para você. Agora, vai entender o propósito de Deus, era a troca de mesa. E aí eu disse para meu marido, a minha ligação com a Poliana é para trocar a mesa com a Ana Paula Valadão. E eu sempre esperei isso com muita calma. Conheci mulheres que conhecem a Ana Paula, que têm ligação com ela, mas ainda não era o tempo. E da última vez que eu cheguei na casa da Poliana, aí foi quando o Espírito Santo disse assim, fala de Ana Paula Valadão. Eu, Ana Paula Valadão? O que Ana Paula Valadão tem com isso aqui? E eu estava dentro da casa da Poliana, conversando com ela, eu disse, vou falar não, se for do Senhor, vai repetir. Aí fiquei calada. Passei o dia todo, a tarde inteira lá, na saída, o Espírito Santo de novo. Fala de Ana Paula Valadão. E era muito rápido que vinha a voz, assim, sumia. Aí eu, tá bom. Aí eu, Poliana, eu vi uma foto só com a Ana Paula, tá, não sei o que lá. Ai, Ana Paula é uma querida, ela vem aqui em casa dia 13, agora de abril, vem pra cá. Vai ser um treinamento só com 10 mulheres, eu quero que você vinha. Vinha pra cá, fica aqui em casa e a gente vai ter um tempo com ela, na mesa, eu. Eu me segurei assim, eu saí quase caindo assim. Aí Giselda, Daniele, eu tô chocada. Aí eu, o que foi? Faz 1 ano que tu falou isso, tu não tá lembrada? Que tu ia se conectar com a Ana Paula Valadão na mesa? Aí eu, é mesmo, em maio do ano passado, 2022. Entende? Não sou meseira, não tenho aquela... Mas Deus usa a mesa para me conectar com outras mulheres, para o propósito dele chegar aonde a voz dele quer ecoar. É sobre isso, mulheres, não é sobre nós, é sobre ele. E figurar na nossa identidade faz toda a diferença para que isso aconteça. A gente sente um amor de estar no propósito, assim, que você vai vendo a mão do Senhor desvencilhando as coisas. E eu preciso, mulheres, chegar na Europa. Ali é meu campo missionário. É meu campo missionário, é ali. E a Trina já falou. Na última reunião que ela teve segunda com a gente ontem, a Trina falou, eu vou só investir nos Estados Unidos. O que eu vou fazer, eu vou levar vocês 2 para a Europa e vou apresentar vocês como as embaixadoras de experiência do lar na Europa. Eu não vou figurar na Europa. Uau! E eu já sabia que lá era meu campo missionário, entende? Aí meu marido começa a receber vídeos de igrejas na Europa, igrejas que estão pequenas, igrejas que precisam de músicos, igrejas que precisam disso, daquilo. Não sei o tempo do Senhor, que ele vai nos deslocar, mas que a gente vai passar um tempo lá, isso é certo. Entende? Figurar a nossa identidade faz toda a diferença com o nosso propósito. Saber a minha identidade, a essência dela, vai me levar a muitas conexões para o propósito que o Senhor tem com a minha vida, pum, romper. Amém? Mas vamos lá, vamos de lição agora. Nosso passado. Nosso passado tem uma diferença enorme na nossa vida. Ele tanto pode nos levar, desculpa, ao ápice, como ele pode nos levar à exaustão de pensamentos. Por isso que é muito importante a gente entender o nosso passado. Ele tem um tempo dentro de nós, mas nós não podemos viver nele. Nós temos que viver no presente. Dani, mas meu presente tá difícil. Meu casamento no passado era muito melhor. Meu casamento no passado eu figurava em outra vibe. Sim, amada. Mas hoje o presente, você tem que viver o presente. Porque às vezes há processos que você foge indo para o seu passado. Que o Senhor quer que você esteja no presente. Entende?
E justamente o passado, a gente não pode, ó, não devemos viver no passado, mas aprender com ele, a autora está dizendo. O aprendizado vai gerar o presente. E o presente precisa ser muito bem vivido, com princípios, para que você viva a promessa no futuro. Quando você aprende presente, passado e futuro na sua vida, você passa a ter menos ansiedade, menos depressão, menos estresse, que é o presente. O estresse está ligado ao presente, né? A depressão ao passado e a ansiedade ao futuro. Quando você começa a entender os 3 papéis na sua vida, você passa a viver exatamente como o Senhor quer projetar isso em você. Eu passei muito tempo vivendo no meu passado, das coisas que passaram. Eu era muito melancólica, eu vivia naquela roda viva, puxando meu passado direto, e eu não conseguia romper com o presente. Quando eu disse para o meu passado, olha, isso que eu vivi foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso, mas hoje eu preciso lutar pelo meu presente. Eu posso dizer para vocês que os últimos 5 anos que eu passei na minha vida, no meu casamento, foram maravilhosos. Os últimos 5 anos foram anos maravilhosos. Mas esse ano, especificamente, esse ciclo que está acontecendo agora, é um ciclo muito difícil, porque é a terceira do meu casamento. É um dos ciclos mais difíceis que eu tenho vivido no meu casamento, esse ciclo agora. E o que foi que eu decidi com isso? Eu decidi orar todos os dias pelo meu casamento aqui com vocês. Não é porque as coisas têm que estar tudo bem para você orar. Você precisa sempre orar. Não pode desistir. Esse é o seu presente. O seu presente você não pode desistir dele. Ah, eu vou botar as coisas debaixo do tapete e vou ver se as coisas melhoram para eu poder viver um futuro melhor com meu marido. Não, você tem que viver o hoje. O passado você aprendeu com ele. Eu já sei como faz para ter o meu casamento na época que eu tive lá. Um casamento maravilhoso, durante 5 anos. Veio para o 6º ano, o negócio meio que deu uma bagunçada. Mas e onde eu posso aprender com o meu passado? O que foi que aconteceu lá que eu posso colher de bom e trazer para o presente? Então, a autora nos ensina isso. Jamais poderemos sair do presente e alcançar o futuro que Deus tem para nós se nos apegarmos ao passado e vivermos nele. O passado tem o seu legado, tem as suas coisas que aconteceram, mas a gente precisa deixar ele lá para viver o presente com o Senhor. E aí, Deus é um Deus restaurador. Para você que vive aí nessa fase que eu estou vivendo, Deus é um Deus restaurador. Há um processo para eu viver aqui nessa casa ainda, sabe? E libertar-se do passado poderá ser uma operação rápida, um processo que desenvolverá passo a passo, dependendo do que Deus está lhe ensinando. O problema é que você não pode fazer as coisas acontecerem conforme a sua conveniência. Você tem que ser paciente e orar por isso. Quanto tempo for necessário, a fim de manter as vozes do passado à espera para que o seu marido possa tomar a decisão de não ouvi-las. Então, isso é super importante, depende de você, Dani, depende de mim, deixar o passado lá, sim. Às vezes você não consegue deixar ele para trás, você tem que fazer uma terapia, por exemplo. Eu não sei o que o Senhor vai te dar como estratégia. Mas é necessário que você viva no presente, que você ore pelo seu presente, que você ore por hoje, pelo que está acontecendo hoje na sua vida. Capítulo 20, eu estou no capítulo 20 apenas, tem alguma coisa errada. Eu puxei o capítulo errado aqui. Eu olhei 24, né? Foi 24, foi 23, 24, 25, 26, 27, 28. São 6, mas eu não vou trabalhar o 28 hoje, vou trabalhar na próxima aula. 23, eu falei de caminhar, do falar, seu arrependimento.
Essa aula é seu arrependimento. 25. Então, arrependimento agora. Falando de arrependimento, uma coisa que o arrependimento me mostrou de uma maneira muito forte, isso aqui é muito, muito prudente, é que precisamos saber os passos do perdoar. Muitas vezes a gente perdoa e perdoa da boca para fora. E a gente precisa se arrepender, né, de fato. Arrependimento vai te causar o quê? Você vai se aproximar do Senhor. E aí, primeiro temos o quê? A confissão. Eu confesso. A partir do momento que eu confesso, é que eu estou admitindo aquilo que eu fiz de errado. Depois, isso vai gerar um arrependimento dentro de mim. O arrependimento é dizer assim, eu me entristeci com o que eu fiz. Não vou fazer mais. Então, finalmente, o pedido de perdão vai ser um pedido genuíno, em que vai haver purificação e libertação. Tanto é que tem maridos que você sempre perdoa pela mesma coisa. Já perceberam? Pelas mesmas atitudes. Porque muitas vezes ele não teve essas fases do perdão. Precisa passar nas fases. É essencial. Você precisa pedir ao Senhor que ele confesse. Às vezes você descobriu, mas ele não confessou. Às vezes tem um engano que ainda paira. Ele quer enganar, quer mentir, ou você. E aí não acontece a admissão, admitir isso. Confessar é admitir. Eu admito que eu fiz. Eu confesso aquilo que eu fiz. E aí vai gerar o arrependimento. O arrependimento é se entristecer pelo que fez. E só quem gera o arrependimento dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence do pecado. Ele que nos convence desse arrependimento. Entende? Então, orar nessa projeção é muito importante. Porque são fases, são etapas do arrependimento. Do perdão, desculpa. Do perdão genuíno. Confessou, confessei. Então, vamos partir agora para a segunda fase. Você se arrependeu, você se entristeceu, então você vai para a terceira fase. Aí sim vai haver um pedido de perdão genuíno. E tem mulheres que vivem isso. Vivem nessa tristeza e nessa frustração do marido sempre estar pedindo perdão pela mesma coisa. Sempre acontece a mesma coisa. E percebam que o inimigo pega sempre pelo mesmo lugar. Por quê? Porque ele já sabe que aquele pedido ali foi em vão. Devemos orar, mulheres, para que o Senhor convença os nossos maridos, para que eles primeiro confessem isso, depois eles se entristeçam por isso, que haja um arrependimento genuíno no coração deles, para sim haver um perdão. Então, o perdão, como as pessoas falam, é um processo, né? Perdão é um processo. E ele precisa ser vivenciado. Quando meu marido, a última vez que ele teve uma crise de ansiedade, ele chegou a gritar. E eu me entristeci com aquilo. E eu fiquei só em oração. Porque eu sabia que ele estava numa gangorra de sentimentos. E quando ele gritou, aquilo fechou meu coração. E eu disse, eu vou orar. Quando foi mais à noite, ele me chamou. Disse assim, vamos sair para a gente conversar sobre isso? Eu disse, vamos. Quando ele veio, ele disse assim, eu estou confessando para você que eu errei com você. E eu estou arrependido do que eu fiz, eu me entristeci. Eu quero te pedir perdão. Entende? Houve realmente a cadeia do arrependimento. Tem que haver a cadeia, para que não se repita toda hora e aquilo vire comum. Daqui a pouco nem perdão vai ter mais. Vai passar batido e aquilo vai te machucar, porque você vai dizer assim, eu sempre estou perdoando ele pelas mesmas coisas. Sempre estou perdoando esse homem pelos mesmos erros. Mas por que, Senhor? Isso já está me machucando. Porque não houve o processo inteiro.
não passou pelo processo. Dani, mas como é que eu faço ele passar? Minha filha, ore. Ore. Peça ao Senhor, seja específica. Senhor, se hoje ele tem condições apenas de confessar, eu oro por isso. Pai, eu quero orar porque o meu marido hoje tem condição de confessar e se arrepender. E esse pedido vir genuíno do coração dele, e esse perdão, ele vir para mim como uma flecha no meu coração, me curando. Porque o perdão é curativo. O pedido de perdão é curativo. Mas tem mulheres que estão tão machucadas, que o perdão para elas não convence mais, não tira mais aquela dor do coração delas. Entende? Então a gente tem que orar por esse perdão em cadeia, por esse processo, para que o Senhor venha e convença através do Espírito Santo de Deus. Porque senão vai ser sempre repetido. Entende? Então, se o marido tem dificuldade de confessar as faltas que ele faz com você, ele é do tipo de pessoa que só diz assim, eu sinto muito. 20 vezes por dia. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Isso vai te magoando. Ele precisa arrepender sinceramente. Significa ter remorso pela sua ação. E não repetir mais. Só Deus para fazer-nos ver o nosso pecado como realmente ele é. A gente não consegue convencer as pessoas do pecado delas. Não conseguimos. Se alguém conseguir aí, me diga, porque eu preciso andar com essa pessoa. Eu sei que o Espírito Santo que convence. Ele usa você, mas quem convence é ele. Por isso que a gente tem que orar pelo pecado do outro. Mas a gente está acostumado só olhar, né? O pecado do outro e a nossa prática está no nosso olho e a gente nem percebe também. Então, é uma oração dos dois lados, para marido e mulher. São uma só carne. Às vezes a mulher está tão fechada, que ela não quer nem... E um pecado que eu cometi com meu pai foi esse. Meu pai errou, teve várias traições, várias coisas, eu descobri isso. E o que foi que eu fiz? Eu me afastei do meu pai. Eu abandonei meu pai. Meu pai precisava de mim e eu... Não vou cuidar dele, não, ele não merece. A honra não tem a ver com merecimento, a honra tem a ver com prazer. E aquilo me afastou do meu pai. E eu pensando que eu estava certa. Quando Deus me botou no chão de um hospital, junto com meu pai, eu cheguei para o Senhor e disse assim, Senhor, por que eu estou nesse lugar? Eu não mereço estar aqui, não. Não mereço. Quem errou foi ele, não eu. Ele que traiu minha mãe. Foi ele que abandonou nossa família. Foi ele que foi alcoólatra. Eu não fiz nada. E na hora Jesus olhou para mim e disse assim, filha, você errou tão quanto ele. Você abandonou o seu pai. Emocionalmente, materialmente, seu pai precisava de coisas que você poderia comprar para ele. Você é tão pecadora quanto seu pai. Gente, aquilo foi como eu quase, naquele dia, eu quase pedi para morrer quando eu vi isso do Senhor. E ali, naquela emergência, quando meu pai acordou, eu me arrependi tão amargamente pelo que eu fiz. Meu coração doía de tanto remorso que eu senti naquela hora. E aí eu consegui liberar perdão pelo meu pai. E eu, desse perdão para cá, Deus renovou tudo. Renovou o relacionamento do meu pai com meus irmãos, renovou a vida do meu pai. Meu pai está na igreja, está cantando, está bem. Sabe, tem coisas que a gente fica muitas vezes, né, achando também que pode estar acontecendo, só do outro estar pecando e a gente não. Então a gente também tem que ser diligente quanto a isso. O Senhor quer que a gente preste atenção, né, que está dentro de nós, tá? E livramento a gente estudou, né? E aí a Larissa passou por um livramento essa semana, né, Larissa? E eu lembra que eu orava e eu dizia assim, tem duas pessoas aqui que vão passar por algo. Eu coloquei lá no grupo, né? E uma dessas pessoas foi você. E eu
orei assim a semana inteira, mas eu não quis te dizer para não, porque eu já sabia, assim, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, seu marido já tinha batido lá no portão do carro, né? Então, eu disse, eu não vou falar, eu só vou orar. E na hora certa o Senhor vai mostrar. E foi, né, quando você abriu lá. Obrigada, minha irmã. Mas está tudo bem agora, né? Tá tudo bem. Foi um estresse muito grande. Foi muito, muito desgastante. Ainda tô meio ressacada, assim, sabe? Processando. Aí, porque eu sou assim, quando acontece alguma coisa, eu vou pro operacional. A adrenalina me enche, assim, eu vou pro operacional resolver, né? Até porque eu tenho coisas, precisava tomar providências. Aí eu fui pro operacional, resolvi tudo. Aí ontem de manhã eu passei mal, fui pro hospital, tudo. Aí quando foi ontem à tarde, prenderam ele. Aí hoje eu tô assim, fiquei zero energia. Tô naquela ressaca moral, sabe? Da adrenalina que baixou de uma vez, assim. É, porque foi grave, né? Foi bem grave. Muito grave. Mas agora ele aprende, né? Tudo tem seus porquês, né? É. Mas obrigada, viu, meninas, por tudo. Sustentar em oração, né? E eu disse, então, uma das pessoas é Larissa. Deus tinha me mostrado realmente que era você, ia passar por esse tempo, né? De precisar de mais, né, oração. E graças a Deus, tá tudo parcialmente resolvido, né? Ainda Exato. Porque é um refrigério, né? Mas ainda, nunca tem desdobramentos ainda, então a gente tem que ter perseverança, né? é. Mas eu sou assim, quando acontece alguma coisa, eu me levanto para o operacional e vou batalha depois. E o livramento, o importante é a gente saber ser grata por ele. Saber ser grata pelo livramento faz uma diferença enorme. Uhum. E sua câmera tá ligada? Eu não tô te vendo, não. Eu? E a Michelle, a Cris e a Michelle. Não, eu tô vendo você, Larissa. Oxe, tô aqui. Eu não tô vendo a Cris nem a Michelle. E a Solange também não. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Então, o livramento, o essencial de a gente entender o livramento é agradecer ao Senhor pelo aquele livramento. Eu estava, né, várias vezes com minha família. Quantas vezes eu tive que voltar no apartamento, perdi o horário, 10, 15 minutos, porque tive que subir no elevador, pegar uma coisa que estava faltando. Já aconteceu isso 2 vezes comigo. Chega na IPTG, um acidente acontecendo 5 minutos antes assim, do que eu passei. Livramento faz toda a diferença. Faz uma diferença enorme. A gente agradecer pelo livramento, saber que o Senhor nos livra. E o livramento é você olhar para o Senhor, projetar isso nele e sair da ideia de escravo. Né? Como ela fala aqui, ó. Todos precisamos ser libertos, às vezes, porque há muitos tipos de coisas que nos empurram para a escravidão. Deus sabe disso, porque Jesus teria vindo como Salvador se não precisássemos de um. Porque ele nos teria ensinado a orar. Livrai-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos da perseguição. Livra-nos do dia mal. Coloca com a tua mão. E aí, ela traz o Salmo 50, né? Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e te glorificarei. Entendeu? Então, toda essa questão, né, que Larissa passou essa semana, e eu senti isso muito forte, o Senhor fazendo foi um livramento para a família dela. Estávamos todos em oração por isso, né? Isso faz uma grande diferença no mundo espiritual. O Senhor coloca mais guerreiros e anjos. Tem anjos diferentes para a guerra, para as batalhas. Quem olha as guerras dos anjos, que tem a visão aberta, vai saber disso. Que há anjos diferentes para cada tipo de retaliação, de batalha que você enfrenta. E a gente tem que orar por isso. Senhor, envia anjos ao redor da Larissa, para que o Senhor esteja protegendo a tua filha, esteja diante dela, o corpo dela aguentar também, porque quando a gente passa por uma batalha espiritual, nosso corpo, ó, a energia baixa. Drena. Vai... É igual um balão, murcho. E eu tenho muito isso com a história de Daniel.
Se você ler Daniel 10, você vai entender a batalha espiritual pelo qual Daniel estava passando. Quem quiser ler depois, é super interessante. Quando eu já fiz uma mentoria de batalha espiritual, 30 dias. Rapaz, foi pesado. A gente pegou a vida de uma menina, né? De uma artista gospel. Eu não posso dizer o nome dela porque ela é minha amiga. Mas passamos por um processo de libertação com ela em batalha espiritual. Foi incrível, gente. Eu nunca submergi a ver uma potestade como eu vi orando pelaquela menina. É um negócio assim surreal. Batalha espiritual é um negócio muito forte. Muito forte, eu Tem creio. que crer, entende? E saber que o Senhor envia anjos especiais para guerrear ao nosso favor, como fez com a vida de Daniel em Daniel 10. O Senhor ia chegar em Daniel, mas, né, havia um anjo que ia falar com Daniel, só que ele disse o quê? Eu não cheguei a tempo, porque passei 21 dias guerreando. Passei 21 dias guerreando até que eu chegasse aqui e trouxesse o recado do Senhor para você. Então, o anjo vai na frente e o Senhor vem depois para trazer, né, um recado para Daniel. E Daniel não aguenta, a glória é tamanha que o corpo dele desfalece. Entende? Então, a guerra da batalha espiritual é tamanha que nosso corpo, às vezes, não aguenta. Quantas vezes eu já fui ministrar, eu estava só a carcaça, como diz assim, a capa de Elias, batendo assim, porque meu corpo não aguentava. Eu já fui pregar sem voz. E eu disse, eu vou pregar. Nem que seja na mímica. A última vez que eu cheguei na igreja, minha boca entortava, assim, ó. Eu estava com a boca torta, assim, ó. Eu disse, eu vou falar. O Senhor vai liberar a minha boca, em nome de Jesus. Parece que eu ganhei um renovo. Eu comecei a falar. Mas a batalha vem na nossa carne primeiro. A batalha vem na carne. Ela vem ali, ó. A seta vem logo na carne. E ninguém acha o que é, porque não tem nada de verdade. Não tem uma explicação Tanto que plausível. eu fui ontem me viraram do avesso, um monte de coisa, eu tô sentindo isso. Não vou embora. Fiquei de 10 a 5, sei lá, mais ou menos no hospital. Não tinha nada. E quando foi umas 5h15, a gente recebeu a notícia. Ele foi preso. Ou seja, você já estava no romper de algo que o Senhor estava te livrando. Aí o rompimento é a pior fase do corpo. Parece que você não vai dar conta. Eu lembro que, quando eu fui falar na conferência de experiência do lar, era para 3.000 mulheres. Minha filha acordou, a novinha, vomitando, desmaiou. Na casa da minha amiga. Minha amiga desesperada me ligando, vem para Brasília. Eu disse, mas eu não posso, eu estou aqui na conferência. Pega ela, dá água para ela, mas ela não consegue, ela tá muito mole, ela não consegue nem levantar. Aí eu disse, isso é espiritual. Parou a conferência toda. Pastor Jeremias pegou, vamos 50 pessoas agora lá por essa criança. Gente, a gente orou, foi tão forte, todo mundo mandado orando por Luísa. Que a menina estava com Luísa dentro do carro, já para levar para o hospital. Ela disse, não, eu tirei Luísa do carro. Eu disse, o que foi? A menina, ela levantou, deu um respiro e disse assim, tia, eu tô ótima, eu quero comer, tô com fome. Tia, me dá comida e me dá água, que eu tô com fome. Espiritual, batalha, entende? A gente precisa perceber esses livramentos que o Senhor vai nos dando e guerrear na batalha. Guerrear com mulheres fortes. Pode falar, Cris. Oi, boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Tá parando um Olá. pouquinho, mas estamos ouvindo. Então, tá com 3 dias. Tá ouvindo? Você foi a segunda mulher que Sim. Deus me... Foi você e Larissa. 3 Pode falar. dias que também aconteceu aqui em casa, né? Minha filha acordou 3 horas da manhã, mais ou menos, e gritando de dor. E ela dizia que era dor na barriga, né?
E aí eu peguei ela e ela não podia nem triscar, não podia nem tocar no corpo dela, e ela gritando, dizendo, mamãe, eu não vou aguentar, ela tem 9 anos, eu não vou aguentar, eu vou morrer, mamãe não me deixa eu morrer. Era essa. Ela pegou ela, levou ela e saiu correndo dentro de casa com a menina, só deu tempo de enrolar no lençol e já abrindo aqui o portão, a garagem, tirar o carro e botar ela para levar para o hospital, quando de repente eu entendi que era uma batalha espiritual. Aí eu disse para ele, eu disse, volta, traz ela aqui, vamos orar antes de sair para o hospital. E aí ele disse, não, mas não dá tempo, ela está muito mal. Eu disse, traz. Aí a gente foi, começamos a orar, eu disse, traz a Bíblia, lê o Salmo 91 com a mão estendida e repreende, porque é batalha. E assim ele fez. E aí eu comecei a louvar o hino da harpa, porque eu gosto muito do hino da harpa. Comecei a louvar hinos de sangue. Nós cantamos 3 hinos e lemos o Salmo 91 e oramos. Dani, meninas, quando a gente terminou de fazer isso, a minha filha estava dormindo, que estava praticamente assim, parece que nem tinha acontecido nada. E só pegamos ela e colocamos na cama. E foi assim, muito rápido. Foi uma guerra também. Deus me mostrou Larissa e você. A batalha, né? Era com Larissa e com você. E tá lá no grupo, né? 2 mulheres iriam passar por uma dificuldade essa semana. E Deus me mostrava você e Larissa. Eu disse, mas sim, eu, Cristiane, ora por ela e pela Larissa. São as 2 que vão passar por batalha muito forte essa semana. Tá vendo como é bom a gente estar em unidade e oração? Que o Senhor apresenta até antes. Eu não sabia o que ia acontecer, mas, ó, eu tô toda arrepiada. Mas eu fiquei orando, Senhor, guarda elas 2, guarda a casa, guarda tudo, guarda tudo. Deus guardou, né? Foi uma antecipação daquilo que ele ia fazer com vocês 2, para que o poder dele se aperfeiçoasse pela vida de vocês, né? Através da vida de vocês. Dani, Amém. e eu já estou assim tão triste, porque já está terminando, né? E eu quero continuar com essa mentoria, com essa largar mais você. Pois é, eu estava lavando os pratos, eu tenho um fado português para ficar bem calma, bem tranquila, que eu adoro Lisboa. Lisboa me remete a muita coisa assim que Deus tem comigo. E aí ele disse para mim, filha, você vai ter que continuar esse discipulado. Vamos pegar aquele discipulado que você fez, o grande, vamos mesclar com as melhores aulas, que é esse livro aqui, é o meu. Esse livro aqui é um discipulado meu. Nasceu do discipulado, né? E foi minha primeira turma do discipulado, né? E aí a gente trabalha de identidade até propósito. Ele é bem grande, eu quero enxugar ele para trabalhar identidade e propósito. E quero fazer no meio o teste de dons com vocês, os dons do Espírito, para saber quais são os dons que vocês figuram melhor, saber como vocês podem. Eu não ia nem abrir isso hoje, só ia abrir na aula que vem. E vocês já me forçam a isso, é incrível. Deus falando comigo hoje na pia, filha, você precisa continuar com elas. Você precisa trazer a elas nesse discipulado, daquilo que você, né, trabalhou comigo, dessa identidade, até o que você conseguiu chegar de propósito comigo. Tem uma caminhada no propósito, tem a renúncia no propósito, tem tanta coisa no propósito que eu preciso falar para vocês, sabe? Tem muita coisa na identidade para a gente descobrir juntas, né? Então, a gente vai... Na aula que vem, eu vou formatar, eu vou pedir tempo a Deus para daqui para quinta-feira eu conseguir formatar ele e apresentar para vocês. Aí vai ser tudo pela plataforma, com tudo lá, assistir lá. Vocês viram que a plataforma é bem legal, porque ela deixa você organizada, não fica aquela mistureba. Esse negócio de você fala... Dani, vou até usar a mesma plataforma para colocar o meu curso, acredita? É muito legal, Eduz. É muito legal. O Hotmart, eu acho muita burocracia. É demais. Demais. E tem muita coisa de todo jeito, de todo assunto, aí fica assim... bagunçado. Né? O Eduz, eu tenho 7 cursos nele, aí eu já dei 3 turmas desse discipulado. O que é que eu vou fazer com vocês? Todas as mulheres que passaram nesse discipulado, todas estão vivendo um propósito. Se você perguntar para elas, todas elas vão dizer, eu estou vivendo meu propósito. Eu encontrei meu propósito, estou vivendo ele.
Eu vou condensar ele para vocês, para não ficar tão grande, tão exaustivo. Eu percebi nas outras turmas que eu fiz de 6 meses. As mulheres choraram no final, queriam continuar. Tá aqui a Rose, que vai assistir depois. Porque ele é muito forte. Mas eu quero condensar ele para vocês, para trazer as melhores aulas e a gente ir mais rápido nisso aí, do que passar 6 meses. Eu estou querendo fazer ele em 2 meses, 2 meses e meio. Discipulado Express. Discipulado Express. Jesus tem pressa. E, gente, já estou adiantado da hora. Então, capítulo 27. A partir do 27, eu já vou marcar aqui sua obediência, que vai ser aula de quinta. Então, aula 8 vai ser na próxima aula. E eu quero orar com vocês ainda. Eu quero agradecer a Deus o livramento. Quero agradecer porque Ele me revelou antes para eu estar ali intercedendo por vocês. Né? Eu, inclusive, abri para a Major. Eu disse, Major, ora por as duas mais intensivamente essa semana. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor está pedindo para a gente orar de uma maneira muito forte. E o Senhor guardou, né? Guardou. E Dani, A batalha foi grande. a Maju ela me mandou a mensagem na segunda logo, e eu achei, porque a minha rotina aqui é muito acelerada, né? E aí eu não vi no grupo, mas aí ela mandou, ela fez a oração, e eu achei aquela oração muito específica para essa semana, né? Comigo E eu também. não tinha olhado ainda no grupo. E aproveitando só para encerrar, eu faço um trabalho também na casa da minha avó, que é um trabalho também, assim, não eu junto a família toda segunda-feira, e aí a gente faz um trabalho lá especificamente como se fosse um culto. E quando deu nessa segunda, o meu tio me chamou e disse assim, Cris, está vindo uma pessoa aí que ele tá precisando de oração. Ele é uma pessoa política aqui no município, e aí ele está precisando de oração, mas eu não vou dizer o que é, mas é algo familiar, mas ele está precisando de muita oração. Beleza. Aí, no final do dia, eu disse, olha, agora eu vou chamar a pessoa para vir aqui para a gente orar por ela. Meninas, e o Senhor começou a me usar de uma tal forma que eu nunca tinha visto isso. Foi lindo demais, foi maravilhoso. O que aconteceu foi assim, de Deus. Só que quando eu cheguei aqui em casa, eu enfrentei uma guerra aqui, ó, terrível, que isso repercutiu até hoje ainda. E agora há pouco que eu vim mesmo orar, eu junto com meu marido, eu pedi, meu irmão, ora por mim, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Eu estou assim, é muita pressão em mim, na minha mente, pensamentos assim, muito ruins. E aí eu porque você pegou a guerra dele. Você pegou a guerra dele em oração. Você pegou a guerra dele em oração. Exatamente. E aí, quando eu senti isso, quando eu cheguei aqui em casa, eu já cheguei mole, assim, com aquele cansaço, eu já fui logo me deitando. Eu digo, Léo, ora por mim, Léo, meu marido, ora por mim, porque eu vou dormir. Aí ele disse que ele orou, eu dormi, apaguei. Eu acordei hoje pela manhã, fui trabalhar, cheguei agora de tarde, e com aquela coisa, assim, uma sensação muito ruim. E eu fui orar para o Senhor. Eu disse, por que o Senhor permitiu que ele fosse lá para me orar? E aí o Senhor disse, porque o poder não está em ti, está em mim. Eu te uso para você orar e abençoar o meu povo. Eu disse, Senhor, meu Deus do céu. Mas eu me senti mal também, até ainda agora. E meu marido orou por mim, me ungiu com óleo, tudinho. Por isso eu até demorei a chegar aqui na live. Mas, assim, foi uma guerra também, Dani. Muito, muito, muito forte. Entendi. Vamos orar, né? E a Maju, essa semana, perdeu o sobrinho e eu não pude acessar ela muito, porque eu não poderia forçar para ela uma situação, já que ela estava vivendo um luto do sobrinho profundo, né? Fui lá, dei o nosso abraço, né? Em nome do grupo, tudo. E aí eu estava com vocês duas, e aí eu tive que orar. Eu disse, agora eu vou ter que orar por elas, entrar na brecha aí para poder cobri-las em oração, né? E essa cobertura, gente, vocês vão sair daqui com chaves de oração, que o Senhor está fazendo vocês passarem por isso. Entende? Vocês estão entendendo agora os processos de oração, os projetos, o que o Senhor trabalha, como Ele faz. Vocês estão vendo com os olhos vistos de vocês. Vocês vão sair daqui com PhD em oração. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu Espírito Santo passeou nessa sala, Senhor. O teu Espírito Santo se faz presente aqui. Isso é presente para nós, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada mulher nessa mentoria. Ser com a Priscila, que agora está adoentada, Senhor. Restaura a saúde dela. Ser com a Maju, agora que está passando pelo luto, Senhor. Ser com a Rose, que está ali no trabalho com o casar na igreja. Ser com cada uma das mulheres que não puderam vir, que o Senhor estenda a tua mão e o Senhor vá lá onde elas estão hoje, Senhor, nas suas casas, e o Senhor derrame do bálsamo da tua presença nelas também. Pai, nós saímos daqui regozijadas no Senhor. Saímos daqui de uma maneira tão grande, tão forte, Pai, tão forte. O que passamos essa semana, Senhor? O Senhor me levou naquele cemitério e eu fiquei olhando aquelas covas e eu fiquei olhando aquelas pessoas ali, cada uma com a sua dor. Pai, eu pedi um livramento de morte, que eu estava vendo um livramento de morte na vida de 2 famílias, Senhor. E eu pedi ao Senhor naquele cemitério, Pai, livra essas mulheres da sepultura na vida delas, na vida da família delas. E foi um livramento do Senhor, eu creio, Pai. Tanto para Larissa, como para a Cris, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor esteve cuidando delas o tempo todo. O Senhor colocou um guarda de Sião na porta delas. Um anjo protetor que guardou elas de todo o mal. Pai, muito obrigada porque elas souberam, nesse momento que elas passaram, elas souberam interceder para o Senhor. Elas souberam usar as armas delas, que o Senhor apresentou para elas, Pai. E nós te louvamos porque essa mentoria, nós não estamos saindo daqui as mesmas. Nós estamos saindo daqui sabendo orar com as armas certas da oração. E nós te louvamos por isso, Pai. Nós te agradecemos por esses livramentos. Nós apresentamos para o Senhor, que o Senhor continue cobrindo essas vidas, Senhor. Tanto as duas como as suas famílias, que o Senhor continue cobrindo. E eu vejo o Senhor cobrindo vocês, assim. Eu vejo uma grande cobertura, como se fosse um guarda-chuva, assim, cobrindo a casa de vocês. E o Senhor colocando a mão sobre a vida de vocês, para que vocês possam fluir nele. Há um propósito na vida de vocês duas muito forte. O que vocês estão passando não é em vão. Não é em vão. Tudo tem um propósito que o Senhor leva vocês a passarem por isso. Pai, que o teu poder se aperfeiçoe na vida das meninas, de todas nós que estamos aqui, Senhor. Que nas nossas fraquezas nós encontremos o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos cuida, é o Senhor que nos protege. Pai, nós te louvamos também pela vida de todos os maridos aqui. Homens que vão ser verdadeiros sacerdotes dentro dos seus lares. Tomem posse, mulheres, disso hoje. Senhor, eu tenho tornado sacerdote dentro desses lares, porque essas mulheres têm orado a mim, eu estou ouvindo a oração que se faz ao meu favor. Pai, nós te louvamos por isso. Entendemos isso no Senhor e tomamos posse dessa promessa, Pai, nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Adriana, eu via o Senhor fazendo teu marido sacerdote, viu? De uma maneira muito forte. O Senhor me apresentou o seu marido, tá? De uma maneira muito forte. Sério? E eu pensei nisso agora. Foi. O Senhor me mostrou, o seu marido era quem estava encabeçando os homens. Misericórdia. Nossa, que benção. Deus é bom, né? Meninas, um beijo, viu? Eu não gosto de... Eu digo ao Senhor, não me revela nada que vai acontecer assim de ruim, não, porque eu fico nervosa. E eu passei a semana tão... Mas Deus me levou naquele cemitério para fechar as sepulturas ali naquele dia. Eu fiquei ali, né, orando. Eu vou mostrar a foto para vocês no grupo. E eu fiquei orando para que Deus fechasse sepulturas nessa semana, porque era livramento de morte mesmo, tá, meninas? Então, assim, Deus livrou, cuidou de vocês, da família de vocês. Façam as orações, agradeçam a Ele hoje à noite. Se tiver um tempo de agradecer em família, o livramento que vocês passaram não foi em vão. O Senhor está cuidando de cada um de vocês aqui. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Amores. Amo vocês. Até quinta. Boa noite, até quinta. Tchau, Beijo gente. Um na beijo. minha Com Deus. para não perder. Vocês. E quinta-feira vai ter milagre ainda, tá? Tem muito milagre quinta-feira. Eu tô